Olá, tudo bem? Um abraço a todos. Sejam bem-vindos a mais uma conferência do Ensinamento dos Mestres, a conferência de fase A número 11, Como se fabrica alma e espírito. Bom, já vimos na primeira conferência que a alma, ou psique, ela está contaminada, porque são 97% de essência presa e engarrafada nos defeitos psicológicos, essência que temos que liberar. Então, digamos que esse seja 1%, essa estrelinha é 1% de essência engarrafada. São 97% o total de essências engarrafadas, portanto, nossa alma se encontra contaminada. Nós temos a alma, só que encontra contaminada por nossos defeitos psicológicos. Nós temos a alma, mas não a possuímos. Então é análogo a termos dinheiro na conta bancária, o temos, mas não o possuímos no momento. Então, análogo assim é a nossa alma. Por estar contaminada, então é como se não a possuíssemos. Temos, mas não possuímos. Ela é como se fosse um embrião de alma, é um princípio de alma. Ela está é como uma alma fantasmagórica, que não tem presença real nos momentos atuais. Então vamos ver como se fabrica a alma. Bom, a alma é um conjunto de virtudes, de poderes, de faculdades que estão presas em nossa essência, estão em nossa essência. Só que como estão engarrafadas, então não podem se manifestar. Então nós temos essas virtudes, nossa essência tem essas virtudes, essas faculdades, forças, poderes, só que não conseguem servir a consciência, né, justamente por nossos defeitos psicológicos, nossos agregados psicológicos. Então, a alma é um conjunto de virtudes. Virtudes é o contrário do defeito psicológico. Então, a gente eliminando nossos defeitos psicológicos, vão surgindo virtudes. Muito poucas pessoas hoje em dia almejam terem virtudes. Aprendemos a viver no mal e para o mal, e somos maus e queremos ser maus. Ninguém mais quer saber de ser virtuoso. Então, por exemplo, o contrário da luxúria é a virtude da castidade. Quem quer ser casto? Ninguém quer ser casto. As pessoas querem fornicar, querem se divertir, querem gozar, querem ter prazeres. O contrário do defeito da ira, por exemplo, é a mansidão. Quem quer ser uma pessoa mansa? Quem quer ser uma pessoa simples, humilde? Lamentavelmente ninguém mais, 99,99% da humanidade não deseja a virtude. Aprendeu a viver no mal e quer continuar seguindo no mal, lamentavelmente. Então essas são as virtudes que compõem a alma. Poderes. Então já vimos na conferência anterior, por exemplo, poderes de governar a terra e de governar os gnomos e os pigmeus da terra, quando criarmos
o corpo, quando regenerarmos o corpo físico, quando regenerarmos o corpo vital, teremos os poderes sobre a água e sobre as ondinas e sobre os pigmeus. Quando se cria o corpo astral, teremos capacidade de nos desdobrar à vontade, assim que queiramos. O mestre Rabulu, ele relata em seus livros que ele se desdobrava dentro do avião, quando tinha que fazer uma viagem, se desdobrava dentro do avião, em ônibus, em qualquer lugar, simplesmente se concentrando em seu coração. Nós temos muitas dificuldades de conseguirmos o desdobramento astral consciente, e não sou só eu, é todo mundo. Todo estudante que chega, todo estudante que sai defraudado porque não conseguiu o desdobramento astral, mas é assim mesmo. É porque nós não temos o corpo astral criado. E assim que o tenhamos, teremos também os poderes sobre o elemento fogo e sobre as salamandras do fogo. E assim sucessivamente. Quando tivermos o fogo, o corpo mental solar, teremos o domínio sobre silfos e sílfides e sobre o elemento ar. Poderemos controlar furacões, tornados, governar toda a natureza. E com o corpo causal, teremos a vontade solar. Um homem que tem uma vontade solar, ou seja, um homem autêntico, ele faz prodígios como fez Moisés, que com o seu cajado, erguia o cajado e, por exemplo, afastava, abria um caminho no meio do mar, para que o povo pudesse passar. Então, tudo o que tem na Bíblia é simbólico e realmente acontece assim que vamos fabricando a alma. Vamos enfeitando nossa alma, como um pinheirinho de Natal. Vamos adornando o nosso pinheirinho de Natal. Faculdades. Então, as faculdades que vão se criando. Tem muitas. Clarividência, clareaudiência, polividência, ouvido mágico, pressentimento, telepatia, telemetria, intuição, faculdade de comunicar-se com os elementais da natureza, o dom de ubiquidade, que é estar em vários lugares ao mesmo tempo, e finalmente forças. Então, à medida em que o ser vai se integrando, vão despertando forças interiores, forças psíquicas e forças até inclusive físicas. O poder de levantar uma cadeira, por exemplo, com 2 dedos, de fazer as coisas levitarem, né? São forças extraordinárias, são poderes que o iniciado, que o mestre, que o homem autêntico vai criando dentro de si. Vai despertando à medida em que vai lapidando sua alma, descontaminando-a e se tornando forte, um homem forte, uma pessoa forte. Como que se fabrica a alma? Então é com aqueles 3 fatores da revolução da consciência que já ensinamos. Tem a primeira coluna, que é a investigação, e depois os 3 fatores. A arte, que é a alquimia, a magia sexual, a criação de nossos corpos superiores, que já ensinamos essa prática, espero que estejam praticando já. Meio cedo ainda, uma conferência só que a gente ensinou. Para a maioria dos casos, o primeiro passo é encontrar um cônjuge. Daí a segunda coluna, a morte psicológica para a liberação de nossa essência e o sacrifício pela humanidade.
despertar o amor dentro de nós para podermos nos integrar com a lei única do amor no absoluto. Passos para a fabricação da alma. O primeiro passo é receber o conhecimento objetivo. Então aqui se dá a célebre frase do grande Kabir Jesus, o Cristo Jesus: de 1000 que me buscam, um me encontra. Então, de 1000 que buscam, um somente encontra. E isso se dá por karma mesmo. Ou porque não estamos maduros ainda para recebermos o conhecimento. Então, é a maioria da humanidade que não tem, que por karma, por não estar maduro e por não ter interesse mesmo. A maioria são chispas que não lhes interessa a liberação, só querem curtir a vida e nada mais, levar a vida e nada mais. Bom, o segundo passo é começar a prática dos 3 fatores. Simplesmente começar a prática dos 3 fatores. Parece fácil, né? Mas não é fácil, não. Poucos começam realmente a trabalhar com os 3 fatores definitivamente, decididamente. E custa muito para a gente empunhar essa bandeira fortemente, leva muito tempo, perdemos muito tempo. O mestre Samael diz que perdemos o tempo lamentavelmente. Perdemos muito tempo de nossa existência com besteiras, com necessidades, e até conseguirmos erguer a bandeira dos 3 fatores, isso custa tempo mesmo. Mas temos que começar. Terceiro é equilibrar os centros, o equilíbrio dos centros da máquina humana. Aqui é uma grande pedra de tropeço. Então, a célebre frase do Cristo: de 1000 que me encontra, um me segue. Por que eu falei pedra de tropeço? Porque mesmo aqueles que comecem a trabalhar com os 3 fatores, ou se digam que estão trabalhando com os 3 fatores, lamentavelmente não estão equilibrando os centros da máquina humana. Os centros da máquina humana é muito difícil uma pessoa começar a trabalhar com o equilíbrio dos centros, a levantar esta bandeira. Outra bandeira, uma bandeira mais pesada ainda e de maior dificuldade para que a gente o faça, e de difícil compreensão. Difícil compreendermos que temos que equilibrar os centros da máquina humana. Então, na 4ª conferência eu falei que esta é uma conferência fundamental, porque sem o equilíbrio dos centros não haverá avanço, não haverá nada. Continuaremos perdendo nosso tempo miseravelmente e sem esperanças de autorrealização, porque sem o equilíbrio dos centros não sobrará energia excedente para a criação dos corpos superiores. 4º passo, ter um cônjuge estável, pois é a montanha do nascimento, a primeira montanha. Aqui também muita gente fracassa, porque até que consiga um cônjuge, até compreenda que tem que ter um cônjuge, ou muitas pessoas são muito exigentes, querem aquele parceiro, aquela parceira ideal, então levam muito tempo para se casarem, ou até nem o fazem, ou então aqui é também uma pedra de tropeço. Não interessa que estejamos casados
não precisa ser uma modelo, não precisa ser endinheirada, isso muito menos. O que é importante num parceiro, numa parceira, é que faça o trabalho junto com a gente e coopere conosco, a gente com ela, com ele, e que saibam desse trabalho, que conheçam esse trabalho, conheçam o que deverão fazer, o que terão que enfrentar pela frente. 5. Voltear as águas ou fazê-las ascender pela medula espinhal, ou seja, não fornicar mais ao praticar. Voltear as águas, ou seja, nossas energias atualmente estão centrífugas de dentro para fora. Temos que fazê-las, torná-las centrípetas, ou seja, de baixo, né, de nossas glândulas sexuais, para dentro e para cima, até o nosso cérebro. Passo seguinte é receber uma espada. Bom, daqui para diante, os passos são iniciáticos, são internos. Isso acontece internamente e não se deve contar a ninguém. Receber uma espadinha, uma espada prateada de cabo branco. Ela é pequenininha, é do tamanho do cóccix, aquele ossinho do cóccix que parece uma vírgula, mais ou menos assim. Então ela é do tamanho do cóccix, a princípio. Mas depois, à medida em que a alma vai se engrandecendo dentro de nós, essa espada ela vai crescendo até que finalmente ela tem o tamanho de toda a nossa coluna vertebral. Passo número 7. Fazer as 5 iniciações de mistérios maiores. Ou seja, regeneração do corpo físico, torná-lo corpo físico solar, regeneração do corpo vital, torná-lo corpo físico vital, corpo vital solar, perdão, criação do corpo astral, torná-lo um corpo astral solar, criação do corpo mental, torná-lo um corpo mental solar, e criação do corpo da vontade, torná-la corpo da vontade solar. E daí, no final da montanha da iniciação, da primeira montanha do nascimento, no final desta montanha acontece a escolha do caminho. Se abre 2 caminhos. Um é o direto, que conduz para o absoluto, porém é amargo, sofrível. E o caminho espiral, cheio de rosas, de perfumes, de felicidades, mas que não conduz à autorrealização. É o caminho do nirvana. A pessoa que siga por este caminho do nirvana, ela jamais conhecerá ao Cristo interno, jamais conseguirá a autorrealização, jamais conseguirá saber o que é o matrimônio perfeito, porque ela foi para o nirvana. Aqui se dá a terceira célebre frase do Senhor: de 1000 que me seguem, um é meu. Um é meu. Então, de 1000 que me buscam, um me encontra. De 1000 que me encontra, um me segue. De 1000 que me seguem, um é meu. Um apenas consegue. Ou seja, de cada 999 iniciados, no, perdão, a cada 1000 iniciados, apenas um
vai pelo caminho direto, o caminho do Cristo. O passo seguinte do caminho direto, então será o matrimônio perfeito. Aqueles que foram para o Nirvana, os 999, não saberão então o que é o matrimônio perfeito, que é o caminho direto, que é a união da alma divina com a alma humana. E aí vem o fim da quinta iniciação de mistérios maiores, que onde o mestre, o iniciado, ele já é um homem verdadeiro, um homem autêntico, um homem que tem alma humana, um almado, não mais um desalmado como nós. Esse processo da criação da alma humana, da fabricação da alma humana, ele recebe também o nome de Gênesis. Então, da Bíblia a gente conhece o Gênesis, que é o princípio. Então, a fabricação da alma. Bom, quando se unem essas duas almas, a alma humana e a alma divina, então Budi é a alma divina e Manas é a alma humana, ou o corpo causal, o corpo da quinta iniciação de mistérios maiores. Quando acontece então a fusão de Budi com Manas, então esse mestre recebe o íntimo, como se fosse uma coroação da fusão Budi-Manas. O íntimo então vem a coroar esse trabalho. Aí, essa tríade é chamada de espírito. Então, essa é a segunda tríade. A segunda tríade, que forma-se o espírito com esta coroação. Então, forma-se o espírito. Na verdade, a gente já tem o espírito. Então, como a gente falou na primeira conferência, que somos formados de três partes: corpo físico, a alma ou a psique e o espírito, que são os 3% de essência livre. Mas então, por que fabricação de espírito? Na verdade, vem a ser o desenvolvimento do espírito que se dá na segunda montanha, ou seja, somente para aqueles que escolhem o caminho direto. A segunda montanha, o desenvolvimento do espírito, então é para um iniciado que seguiu o caminho direto. E aqui nessa segunda montanha, então termina-se as 7 igrejas e as 7 consciências ou as 7 sabedorias. Então, por isso, o desenvolvimento do espírito. Angariar o final do desenvolvimento das igrejas, a abertura das igrejas do Apocalipse, que essas igrejas estão opacas, estão apagadas dentro de nós, porque não tem fogo na coluna, não temos fogo na coluna. À medida então que vamos enfeitando o nosso pinheirinho de Natal, então essas igrejas que vão conformando o espírito vão se enchendo de luz, de esplendor e de glória. E vão então se abrindo essas igrejas, né, e se enchendo de esplendores. E também o espírito vai se enchendo de sabedoria, as 7 sabedorias e as 7 consciências. Aqui, então, é a segunda tríade que se formou na primeira montanha.
Mais tarde nós vamos ver que existe a primeira tríade, que é uma tríade superior, que é formada de Pai, Filho e Espírito Santo, e que isso vai acontecer lá no final da segunda montanha, a primeira tríade, no final da segunda montanha e na terceira montanha. Bom, esta então é a conferência. Muito obrigado por terem assistido. Eu espero que continuem conosco, continuem com este conhecimento, né, dos nossos mestres. E um abraço a todos e até mais.